Já de volta aqui com o TV Mar News, há um ano foi sancionada a lei que instituiu o uso da telemedicina durante a crise do coronavírus aqui no Brasil. Regis Correia, diretor de saúde da IG Startup brasileira, que atua como a Fintech Health Tech, conversa agora com a gente a respeito dessa situação. A pandemia, Regis, apenas acelerou uma transformação na medicina que já era necessária, na verdade, há algum tempo já, não é verdade? Bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Bom dia, é um prazer estar participando com vocês. A pandemia ela acelerou alguns processos que já vinham sendo discutidos há algum tempo. A telemedicina em si, ela já vinha sendo utilizada há muitos anos, principalmente na área de medicina diagnóstica, e durante a pandemia o mecanismo, a ferramenta de teleconsulta, que é a ferramenta que conecta o médico ao paciente para que ele possa fazer os seus acompanhamentos de pacientes crônicos pós-operatórios de forma online, de forma digital, foi gerada em caráter de urgência, em caráter emergencial durante a vigência da pandemia. Então, existe uma expectativa muito grande agora da regulamentação do pós-pandemia para que esse benefício, essa quebra de barreiras geográficas, ela seja definida em caráter definitivo, que isso fique disponível para ser um mecanismo, uma ferramenta, um benefício para a sociedade como um todo, otimizando, melhorando a qualidade de vida das pessoas com acesso a especialidades, a outros tipos de terapias aí dentro do contexto. Regis, você acredita que de fato esse modelo de consulta ele veio para ficar mesmo no pós-pandemia? Sem dúvida, sem dúvida. A tecnologia ela traz esse benefício em definitivo, quebrando barreiras geográficas. Você tem a possibilidade de ter regiões que antes não eram alcançadas pela atenção de uma determinada especialidade médica, que estavam muito concentrados nos centros urbanos, nos grandes centros, e hoje pacientes podem ter esse acompanhamento sendo feito de forma descentralizada. Então, o benefício ele é iminente, é uma quebra de paradigma que nós temos e que vem para ficar. Inclusive as sociedades envolvidas, todos os entes envolvidos, o Conselho Federal de Medicina, as sociedades de especialidades, a própria ANS, eles já têm um consenso de que isso é uma realidade que deve ficar no pós-pandemia. Por que você acredita que houve ainda tanta resistência por parte do meio médico, né, em implantar esse formato de consulta antes da pandemia? Primeiramente, nós temos a barreira da questão da cultural, né? Da questão da transferência de conhecimento. Nós viemos nos últimos anos passando por uma revolução digital e não diferente de outras áreas, a comunidade médica teve que aprender dessa possibilidade, e não só os profissionais de saúde, mas também os pacientes. É uma quebra de paradigma, como eu comentei anteriormente, você ter disponível a tecnologia para conectar você a um método tão profissional que era o deslocamento até um consultório presencial e conversar face a face com o médico. Então, a primeira questão é cultural, né? Superada essa questão de cultura, existe a barreira tecnológica, o aprender, o como realizar, o como executar. Então, é uma jornada bastante trabalhosa, é importante atuar em todas essas frentes de transferência de conhecimento, mas o benefício ele é muito grande e tem valido muito a pena para todos os participantes desse ecossistema. A gente tem, é inegável, infelizmente, temos aqui no nosso país muitos casos de uma deficiência, uma certa deficiência mesmo no momento da consulta, né? Muitos pacientes que dizem, o médico sequer olhou para a minha cara no momento da consulta. Você acredita que a forma da teleconsulta separa ainda mais, aumenta esse abismo entre paciente e médico? Do contrário, eu acho que, pessoalmente, eu vejo que essa decisão ela é do médico de quando é adequado usar essa ferramenta ou não. Então, ele vai respeitar o conceito, os princípios de semiologia, de propedêutica, dentro das especialidades, das áreas de atuação, quando é aplicável utilizar a telemedicina.
E dentro desse contexto, na verdade, eu vejo que ele aproxima mais, porque permite que esse acompanhamento ele seja feito de forma continuada ao paciente. Então, o telemonitoramento, a coleta de parâmetros, nós temos hoje avanços significantes na utilização de gadgets, de dispositivos para coleta de parâmetros. Então, eu vejo que essa decisão do médico, ela é aplicada para ver qual é o caso que realmente tem pertinência. E isso, na minha opinião, aproxima e não distancia. A humanização, ela vem na forma como é realizado e não pelo método. Muito bom você ressaltar isso, né? Vale lembrar que a teleconsulta não extingue o prontuário do paciente, né? Ele tá lá com todos os dados do paciente que vão ficar, inclusive, guardados para uma próxima consulta, para um próximo médico, enfim. Como é que funciona? Toda a regulamentação do exercício da prática médica, ela deve ser respeitada como se a consulta fosse realizada dentro do consultório. Então, o registro das informações desse atendimento em prontuário, ele é necessário, não é eliminada essa necessidade. E outros preceitos de segurança são fundamentais para que resguarde tanto o profissional, tanto o médico, quanto o paciente, que envolveria a parte de criptografia de dados, então, de ferramentas homologadas, ferramentas apropriadas para esse fim, não utilização de ferramentas genéricas, de mensageria, o registro dessas informações em prontuário digital e, principalmente, a utilização de certificação digital no padrão ICP Brasil, que é a identidade digital hoje regulamentada no nosso país. Ela atesta que o médico é, de fato, autorizado, ele tem a alçada para realizar aquele serviço e isso vai garantir ao paciente e ao médico, inclusive, que os documentos gerados em uma consulta, como uma prescrição de medicamentos ou uma requisição de exames, ela seja aceita em uma farmácia, ela seja aceita em uma rede de laboratórios. Muito bom ver a tecnologia ajudando dessa forma. Regis, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Espero que você aproveite bem o clima de Recife, tá bom? Obrigado, foi um prazer participar. Um bom dia a todos. Bom dia para você também. A gente vem agora ao vivo com o Viderlan Araújo, que traz informações agora para a nossa programação. Viderlan, está com você. É isso mesmo, Porlane Santos, nós estamos aqui no Sebrae para poder trazer informações da Semana do MEI, né? A Semana do MEI que será iniciada na próxima segunda-feira, dia 10. Será a segunda edição em um mecanismo 100% online, estando a atender os padrões da pandemia, né? Estamos vivendo esse momento de isolamento social e, naturalmente, o Sebrae tem adotado os seus métodos para poder manter essa linha de controle, mas não deixar e nem comprometer os serviços oferecidos. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Ana Clara Barros, ela que é analista da Unidade de Relacionamento Empresarial do Sebrae. Ana, muito obrigado, inclusive, por nos receber. Vamos falar um pouquinho quais as novidades para esta edição deste ano da Semana MEI. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Esse ano o evento vai ser enorme, é um grande evento que vai estar reunindo palestras, cursos, webinars, oficinas, tudo 100% gratuito, tudo voltado à gestão do MEI, para aqueles empreendedores que querem impulsionar o seu negócio, também para os empreendedores que ainda atuam na informalidade e desejam se formalizar em algum momento. Então a gente está com uma grade de programação nacional, com lives também de cases de sucesso, empreendedores que começaram na informalidade e se formalizaram e hoje são grandes empresários, dando o exemplo deles. A gente também tem a programação local, que vamos ter a Maratona do MEI, que vai consistir em diversas oficinas 100% ministradas pelo WhatsApp, 100% gratuitas, em diversos temas. Temos Descomplica MEI, formação de preço, vendas. Temos também um plantão de consultorias, 100% gratuitas, todas também online. E a gente tem um time de especialistas que vão estar atendendo. A consultoria tem duração de 1 hora, vai ser em diversas áreas, a área que o MEI tiver dúvida, que ele
quiser marcar, a gente vai ter. Temos marketing e E vendas. sobre essas dúvidas, Ana, quais são as mais frequentes, pelo que você tem conhecimento, que o suporte vai poder oferecer todas as direções em relação a essas dúvidas já a partir de segunda-feira, nessa semana do MEI? Certo. Para quem já é empresário formalizado, a gente tem muita procura para dúvidas frequentes de marketing digital, como impulsionar e iniciar também, para quem tem dificuldade de iniciar vendas online. A gente vai estar oferecendo também. Temos muitas dúvidas na área financeira, como fazer o fluxo de caixa, como fazer a declaração do MEI, que inclusive o prazo final para envio da declaração é 31 de maio. E o nosso time também vai estar de plantão para fazer envio da declaração. Formalização do MEI também é muito procurado. Aqui, alteração de dados cadastrais, tudo isso. Agora, para quem não é microempreendedor individual, como vai poder acompanhar, ter acesso, para tirar dúvidas, até para poder formalizar a abertura de sua empresa? Pronto, vai poder participar também, vai poder estar entrando em contato com o Sebrae pelo 0800 570 0800 e pelo site do Sebrae, que é o sebrae.com.br/Alagoas, que o pessoal vai poder ver toda a grade de programação da Semana do MEI e também agendar formalizações, alterações cadastrais e envio da declaração. Agora, a respeito de metas, qual a meta do Sebrae com essa Semana do MEI, mais necessariamente no nosso cenário, no cenário de Alagoas, Ana? Pronto, no cenário de Alagoas. Apesar da pandemia, o número de MEIs, tanto no Brasil quanto em Alagoas, ele aumentou muito. O número de formalizações foi enorme. Então, a nível nacional, a expectativa é que sejam atendidos milhões de MEIs. Aqui em Alagoas, milhares de MEIs. Assim, não tem um número específico, mas milhares. Agora, a respeito desse suporte, a partir de que horas ficará disponível? Quais os horários de atendimento para quem quer realmente tirar dúvidas, sendo microempreendedor ou não sendo, querendo formalizar sua empresa? Pronto, a partir das 8 da manhã até as 17, a gente vai estar com o plantão e as maratonas do MEI. E a nível nacional, das 8 da manhã até as 8 da noite, para poder participar, estar assistindo o conteúdo das lives, dos webinars, apresentações e palestras. Falando sobre o ano passado, os pontos que acabaram sendo assim positivos do ano passado e o que foi mudado para esse ano, por exemplo, algumas situações em relação a essas mudanças de comportamento da sociedade. Por favor, Ana. Pronto, no início do ano passado o pessoal sentia um pouco mais de dificuldade, não tinha muito essa adaptação de fazer tudo 100% online, então a procura foi sendo feita aos poucos. Esse ano já o pessoal já procura mais, especialmente de forma remota. Então a procura está sendo bem maior justamente por isso. O pessoal já está mais adaptado a essa modalidade remota. Em relação ao material humano, quantidade de profissionais envolvidos, dá para atender toda a demanda diante de uma procura que deve ser muito grande diante da campanha, com a presença da imprensa divulgando a Semana do MEI? Isso, exatamente. A gente tem todo o time de consultores credenciados aqui do Sebrae atendendo e também os colaboradores, tanto daqui de Maceió quanto das regionais, Arapiraca, Penedo, Delmiro Gouveia. E a nível nacional, todos estão sendo mobilizados para poder participar desse plantão. Processo de formalização, para a gente finalizar, o processo de formalização é um processo rápido, é um processo que através dessa Semana do MEI também será encaminhado, em que o profissional, o empresário que não tem sua empresa formalizada, ela já vai poder inclusive estar dentro dessa participação, formalizando a sua empresa, vai ser uma oportunidade também? Poderá sim, está formalizando, inclusive no agendamento do nosso plantão de consultorias. É rápido, com 1 hora de consultoria a gente consegue realizar a formalização. O MEI ou o empreendedor que deseja se formalizar como um MEI só precisa trazer os dados dele, a documentação, e a gente realiza a formalização aqui na hora através do gov.br. Muito obrigado, Ana, pelos seus esclarecimentos. Ana Clara Barros, ela que é analista da Unidade de Relacionamento Empresarial do Sebrae Alagoas, trazendo informações a respeito da Semana do MEI, a segunda edição, com a modalidade 100% online, em que não só os empresários que têm suas empresas já inseridas como microempreendedor individual, mas também os profissionais, os empresários que querem formalizar suas empresas, precisa exatamente fazer esse tipo de atividade para poder manter dentro de um parâmetro legal, bem estabelecido inclusive pela lei, manter essa formalização, e a partir da próxima semana será imperdível essa ação que o Sebrae está desenvolvendo. Imagens de Francisco Nogueira, volto com você nos estúdios Porlândia, até a próxima segunda-feira para uma nova edição do programa TV Mar News.
Obrigada pelas suas informações. Derlan, a gente volta a se encontrar na segunda-feira, né? Hoje sextou, gente. Sextou e a gente vem trazendo aqui para o nosso estúdio Jamile Coelho no quadro Direito e Cidadania, que hoje, gente, a gente vai repercutir um assunto que a gente já iniciou algumas semanas atrás, né, Jamile? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao TV Mar News mais uma vez. Jamile, a gente conversou há algumas semanas a respeito da Lei de Segurança Nacional. E aí, tem novidade a respeito disso, né? Porque parece que veio um projeto agora que vem para resolver um problema que já era antigo, por sinal. Isso, bom dia, Porlane, bom dia a todos e a todas. A gente conversou sobre a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei de 1983, então a gente entende que ela não foi recepcionada pela Constituição, até porque ela tem parâmetros de penalidades ou de definição do que é crime incompatíveis com o nosso hoje chamado Estado Democrático de Direito, que foi aquele instituído pela Constituição de 88, né, que é chamada a Constituição Cidadã. Então, essa lei está sendo muito utilizada ultimamente por diversas autoridades, seja porque estão sendo criticados ou porque criticam as autoridades estabelecidas. Então, está vindo aí um projeto de lei, ele foi aprovado na Câmara no dia 4, né, hoje é dia 7, sim. Então, foi na terça-feira e está indo para o Senado. E qual é o benefício dessa situação? Essa lei está sendo questionada no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Quando vocês virem essa letrinha, já vão se lembrar do que é que significa. Ação de descumprimento de preceito fundamental é exatamente quando você não tem um preceito fundamental cumprido, né, os preceitos fundamentais estabelecidos na Constituição cumprido pelo legislador. Então, você pode questionar através desse tipo de ação. Então, ela vem sendo questionada no STF e a gente tem um problema. Se o STF entender que essa lei é inconstitucional, a gente vai ter uma lacuna jurídica, né? A gente vai ter situações que não são protegidas pela lei. Se ele entender que somente parte dela é inconstitucional, ou o que a gente costuma dizer, que ele dê interpretação conforme, então você não modifica o texto da lei, uma boa parte das vezes, mas você a interpreta na aplicação no caso concreto, conforme a Constituição, você vai ter uma insegurança jurídica muito grande, porque vai ficar no caso a caso. Vai depender do subjetivismo, né, da ideia do juiz para cada caso. Então, tem esse projeto de lei, ele vem para substituir essa Lei de Segurança Nacional e ela criou 10 novos tipos penais. Ela criou 10 novos tipos penais e ela aperfeiçoou. Porque hoje, como é uma lei com um tipo muito aberto, como a gente chama, você não sabe exatamente o que ela pune, ela pode ser usada para toda e qualquer situação que se aproxime minimamente daqueles critérios da lei. Então, esse projeto, ele faz um delineamento do que realmente é um crime contra a segurança nacional, que atente contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Então, você tem os crimes de sabotagem, né, que a gente parece coisa de filme, mas pode acontecer. Você fazer alguma coisa que interfira na segurança nacional em sabotagem de medicamento, em sabotagem de sistema de tecnologia de informação. Né. Você tem o crime de espionagem, também parece coisa de Missão Impossível, né, de 007, mas ele existe, que é você conceder acessos a documentações ou acesso a senhas, a documentos e situações e questões que comprometam a segurança nacional, questões de Estado, né, você faz essa espionagem ou ajudar a quem vai fazer isso. Você tem um golpe de Estado e ali definido como aquele que é um agente público ou um agente político e que pretende, por meio de violência ou grave ameaça, depor um governo legalmente constituído. O que é que a gente entende por um governo legalmente constituído? Um governo que foi eleito democraticamente pelas urnas. Você tem o crime também daqueles que tentam impedir as eleições. A gente teve, por exemplo, um ataque de hackers na última eleição que tornou lento a primeira, eu não sei se vocês se lembram, o primeiro turno, né, na divulgação dos resultados. Então, foi um ataque, o TSE garantiu e depois foram feitas várias provas e contraprovas de que não houve vazamento nem invasão do sistema, mas isso é punível através dessa lei, para você ter uma ideia, que é
você puniu hackers que impeçam o funcionamento das eleições, a totalização ou a divulgação ou a divulgação dos resultados. Então, hoje isso é um crime cibernético, né? Mas está previsto nessa lei. Você tem também a punição de divulgação em massa de informações falsas. Entenda que é uma situação diferente das fake news, certo? As fake news ela já está prevista em outro diploma legal, mas são situações pontuais. Fake news é para determinada pessoa ou determinada empresa. O que se pune com esta lei é você ter uma divulgação em massa contra uma pessoa contrata, seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, contrata uma pessoa jurídica ou outra pessoa física para fazer uma lavagem de notícias falsas e que levem os eleitores ou a população, então, induzir a erro. Então, você dizer que as eleições mudou de dia ou que as sessões não estão mais naquele local, entendeu? Então, isso também é punível. E a gente tem também um crime que, salvo engano, porque a lei é nova, né? A gente ainda, na verdade, a lei ainda não aconteceu. É importante. Pois é, ela foi aprovada pela Câmara e agora segue para o Senado. Isso. A semana passada a gente falou sobre esse trâmite legislativo. Então, você tem normalmente um projeto de lei, ele é apresentado na Secretaria-Geral, que é como se fosse a recepção mesmo do Parlamento. Nesse caso, de iniciativa da Câmara dos Deputados. Ele vai para o Senado Federal, ele é revisado no Senado Federal, se fosse o contrário também aconteceria, se a iniciativa de lei é do Senado, ele volta para a Câmara. E a partir disso, tá ok, não teve substitutivos, não teve novas intervenções, se o Senado aprovar tal como veio da Câmara, ele vai para o presidente da República, para o presidente sancionar ou vetar. Né? Aí, só recapitulando. Se houver alguma alteração no Senado, isso volta para a Câmara para ser votado de novo, para voltar para o Senado, porque eles têm que combinar, né, no que aprovam. Né? Eles, que somos nós, sempre relembrando que somos nós quem os colocamos lá como representantes do povo, certo? Então, vai para o Congresso, sai do Congresso, vai para o Poder Executivo e o Presidente da República, nesse caso, tem o poder de vetar ou sancionar. Se vetar, o poder parlamentar, o parlamento pode derrubar o veto. Exatamente. Ou então sanciona e começa a valer. E só a última situação, que eu sei que a gente está com o tempo corrido, é você impedir a real confirmação ou consolidação do Estado Democrático de Direito. Por exemplo, invadir os poderes constituídos, invadir o STF, invadir o Congresso Nacional, invadir a Presidência da República. Isso hoje é considerado crime, porque você impede de que as instituições funcionem regularmente. Pois é, então agora sim nós temos estamos aí na esperança de termos uma lei de segurança nacional andando conforme a nossa Constituição, né? Já passava da hora, né, Jamile? Exato, não passava da hora. Aqui a gente tem de 83, nossa Constituição é de 88, aí já vamos em mais de 30 anos, mas como ela está sendo muito utilizada, o Parlamento entendeu por bem substituir e modernizar, né, e trazer segurança jurídica para a gente, para todos nós. Necessário. Jamile, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem. Não, semana que vem... Pois é. Vai faltar, vai levar falta na próxima semana, mas sem problema, você compensa na outra, Daqui a 15 dias estaremos aqui. Um abraço para você. A gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar segunda-feira, gente, 8h30 aqui no teu canal 525 da NET Claro. Para você que está aí nos assistindo, tenha um excelente final de semana, se cuida, se vai se divertir, se diverte com a tua família, com quem você já tem convívio, com responsabilidade, tá? Um beijo bem grande, vamos subir as letrinhas comigo? Sobem as letrinhas.